O Flamengo já começou a se movimentar nos bastidores, pensando no futuro. E uma conversa recente com o empresário de um jogador importante pode representar o primeiro passo para um reforço que mira a temporada de 2026. O clube iniciou contatos de forma cautelosa, sem alarde, mas mostrando que o planejamento não está restrito apenas ao curto prazo. Enquanto isso, outras situações relevantes seguem acontecendo dentro do ninho do urubu, envolvendo decisões técnicas, mercado da bola e definições importantes que impactam diretamente o próximo ano do clube mais popular do país. Antes de entrar de vez nessas movimentações, é impossível não falar do cenário que se desenhou para a Supercopa do Brasil. O adversário do Flamengo já está definido após uma final intensa, decidida pelo placar de 2-1, resultado que confirmou o Corinthians como campeão da Copa do Brasil e, consequentemente, rival do rubro-negro na decisão do título nacional que abre a temporada. A data já está marcada para o dia 24 de janeiro, restando apenas a definição do local da partida. Entre as opções avaliadas, o estádio Mané Garrincha aparece com uma vantagem considerável em relação a outros palcos cogitados, embora a entidade organizadora ainda não tenha oficializado a escolha. O fato é que o confronto promete grande repercussão, tanto pelo peso das camisas quanto pelo momento vivido pelas duas equipes. Esse cenário também reacende debates sobre treinadores que deixam sua marca em competições específicas. O técnico Dorival Júnior, por exemplo, atingiu um feito impressionante ao conquistar a Copa do Brasil 3 vezes em um intervalo de 4 anos, cada uma delas por clubes diferentes. Primeiro com o Flamengo, depois com o São Paulo e agora com o Corinthians, mostrando uma capacidade singular de leitura de mata-mata e decisões. Esse retrospecto aumenta ainda mais o interesse em um duelo que reúne histórias recentes e personagens conhecidos do futebol nacional, dando à Supercopa um tempero especial logo no início do calendário. Mudando o foco para dentro do Flamengo, um dos assuntos mais delicados do momento envolve a renovação do técnico Felipe Luiz. As conversas avançaram nos últimos dias e ganharam força justamente por conta da prioridade que a diretoria estabeleceu para esta semana. A ideia do clube é resolver essa situação antes do Natal, garantindo estabilidade e continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. Existe um alinhamento sobre o tempo de contrato, que seria de 2 anos, mas ainda há ajustes a serem feitos em relação aos valores. As partes seguem conversando, buscando um ponto de equilíbrio que satisfaça tanto o treinador quanto o clube, e o clima é de otimismo moderado nos bastidores. Paralelamente, outra renovação importante também caminha para um desfecho positivo: a do diretor de futebol. Essa negociação está mais adiantada, com documentos já analisados e detalhes finais sendo ajustados. A diretoria entende que manter uma estrutura sólida no departamento de futebol é fundamental para dar sequência ao planejamento esportivo, especialmente em um momento em que o clube busca equilibrar competitividade imediata com projeções para as próximas temporadas. No mercado da bola, um nome que voltou ao centro das atenções foi o de Nico de la Cruz. O jogador recebeu sondagens recentes, impulsionadas por especulações que circularam ao longo do segundo semestre sobre uma possível saída facilitada. No entanto, a posição do Flamengo foi clara e direta junto ao staff do atleta. O clube deixou evidente que conta com o uruguaio para o projeto de 2026 e que não existe qualquer intenção de liberá-lo de forma simples ou por valores abaixo do que considera justo.
Apesar do histórico recente de lesões e de um procedimento realizado para tratar uma inflamação no joelho, a avaliação interna é de que De La Cruz segue sendo um jogador de altíssimo nível técnico, capaz de elevar o patamar de qualquer equipe quando está em condições ideais. A mensagem passada foi objetiva. Propostas podem ser analisadas, mas o Flamengo não está disposto a negociar o atleta por cifras irrisórias ou em condições desfavoráveis. Essa postura demonstra uma mudança clara em relação a rumores que apontavam para uma saída quase inevitável, reforçando a ideia de que o clube pretende preservar seus principais ativos, mesmo diante do interesse do mercado. Outro tema que ganhou repercussão nos últimos dias envolve o nome de Neymar. Após a circulação de notícias internacionais sugerindo movimentações internas no Flamengo relacionadas ao atacante, a diretoria tratou de esclarecer o cenário. A posição é firme ao afirmar que decisões de contratação não partem do elenco, mas sim do departamento de futebol em conjunto com a comissão técnica. Não há, neste momento, qualquer negociação em andamento ou movimento concreto do clube em direção ao jogador. A avaliação interna segue critérios técnicos, financeiros e estratégicos, sustentada por um trabalho de observação e análise que já está consolidado há anos. O Flamengo entende que uma eventual contratação de um atleta desse porte exigiria um contexto muito específico e decisões cuidadosamente planejadas, levando em conta tudo o que envolve uma operação desse tamanho. Por ora, o cenário é de expectativa externa, sem reflexos práticos nos bastidores do clube. Enquanto isso, as conversas pela renovação de Felipe Luiz continuam acontecendo, inclusive considerando o fuso horário europeu, já que tanto o treinador quanto membros importantes da diretoria estão fora do Brasil neste período. Isso faz com que as negociações avancem em horários diferentes do habitual, mas não diminui a intensidade das tratativas, que seguem acontecendo de forma constante. Por fim, surge a informação mais concreta envolvendo uma possível contratação. O Flamengo realizou uma sondagem inicial por um atacante que atua no futebol italiano, atualmente vinculado à Lazio. A situação do clube europeu, que enfrenta dificuldades administrativas relacionadas a restrições de mercado, abriu uma brecha para que empresários fossem procurados e cenários começassem a ser avaliados. O primeiro movimento do Flamengo foi entender dois pontos fundamentais: se a Lazio teria interesse em negociar o jogador e se o atleta estaria disposto a retornar ao futebol sul-americano. A partir dessas respostas, o clube poderá definir seus próximos passos. Caso haja sinalização positiva de ambos os lados, a tendência é que o Flamengo avance para uma negociação formal, buscando viabilizar a chegada do atacante já no início do próximo ano, como parte do planejamento para 2026. A ideia é reforçar o setor ofensivo com uma peça capaz de agregar qualidade e profundidade ao elenco, preenchendo uma lacuna deixada por uma saída recente e oferecendo mais opções ao comando técnico. Seguindo com as movimentações do Flamengo, o planejamento para 2026 mostra que o clube não está apenas focado em resultados imediatos, mas também em estruturar um elenco competitivo e bem equilibrado para a temporada. A busca por reforços estratégicos, aliada à manutenção de peças-chave, demonstra um cuidado muito grande com o futuro do time, e a diretoria parece determinada a alinhar todas as decisões com o que o departamento de futebol considera ideal para o projeto. A renovação de contratos. A análise de mercado e a definição de prioridades
mostram que o Flamengo está se movimentando de forma calculada e profissional, buscando minimizar riscos e maximizar retornos esportivos. Enquanto isso, os preparativos para a Supercopa do Brasil seguem em pauta, já que o confronto contra o Corinthians está cada vez mais próximo. A partida, que vai abrir o calendário oficial, traz um cenário de grande expectativa, tanto pelo nível técnico das equipes, quanto pelas histórias recentes que se cruzam entre os clubes. O Flamengo precisa se preparar para um duelo de alto nível e, ao mesmo tempo, gerenciar a ansiedade e a pressão que vem naturalmente quando se enfrenta um rival tradicional em um estádio de grande porte. A definição do local da partida ainda é aguardada, mas o foco principal é garantir que a equipe esteja pronta para entrar em campo e buscar o título logo no começo do ano. No que diz respeito à comissão técnica, a situação de Felipe Luiz continua sendo prioridade máxima para a diretoria. As negociações avançaram e os pontos centrais giram em torno de valores e benefícios, enquanto o tempo de contrato já está praticamente definido. A intenção é garantir estabilidade e confiança para que o trabalho desenvolvido possa continuar sem interrupções, reforçando a ideia de planejamento de longo prazo. A renovação é vista como fundamental para manter a consistência tática e a filosofia do clube. E os bastidores estão otimistas quanto a um desfecho positivo antes do final do ano. Além disso, o Flamengo também mantém atenção especial em seu diretor de futebol, cuja renovação contratual segue praticamente definida. Essa decisão reforça a confiança que a diretoria tem na equipe administrativa e na condução estratégica do futebol. Considerando que a manutenção de profissionais-chave é essencial para a continuidade do planejamento. Com uma estrutura administrativa e técnica sólida, o clube consegue atuar de forma mais organizada, antecipando possíveis desafios e tomando decisões fundamentadas com maior segurança. No setor de atletas, Nico de la Cruz se mantém como um jogador central para o planejamento do próximo ano. Apesar das sondagens que surgiram, o clube deixou claro que o uruguaio está nos planos e não será liberado sem uma análise criteriosa de propostas. A avaliação técnica é de que, mesmo com as limitações físicas recentes, ele possui capacidade de impacto significativo dentro de campo, sendo considerado uma peça fundamental para a equipe. Essa postura reforça a importância que o Flamengo dá à manutenção de talentos essenciais, evitando negociações precipitadas que poderiam desestabilizar o elenco. Ao mesmo tempo, as especulações envolvendo Neymar ganharam espaço na mídia internacional. Mas a diretoria tratou de colocar limites claros quanto a possíveis movimentações. Contratações desse porte dependem exclusivamente de decisões do departamento de futebol e da comissão técnica, e não de pressões internas ou pedidos do elenco. O Flamengo mantém um trabalho de scouting consolidado, garantindo que qualquer movimento seja baseado em critérios técnicos, estratégicos e financeiros, de forma responsável e planejada. Por enquanto, não há negociação concreta, mas o cenário continua sendo monitorado de perto. As movimentações internacionais também refletem a preocupação do Flamengo em identificar oportunidades de mercado com antecedência. Um exemplo disso é a sondagem realizada por um atacante que atua na Lazio, clube que enfrenta restrições em transferências, o que abre uma janela de negociação para interessados. O primeiro contato do Flamengo com os representantes do atleta foi estratégico. A ideia é entender se existe interesse da Lazio em negociar e se o jogador está disposto a se transferir para o futebol sul-americano.
Esses passos iniciais são fundamentais para definir a viabilidade de qualquer operação e evitam movimentações precipitadas que poderiam gerar frustração ou desgaste desnecessário. O planejamento do clube para 2026 também passa pelo equilíbrio entre manter talentos e buscar novos nomes que reforcem o elenco. A saída de jogadores importantes, como Juninho, que se transferiu para o Pumas do México, exige reposições estratégicas que não comprometam o rendimento da equipe. Nesse contexto, o Flamengo busca atletas que possam agregar qualidade, competir por posição e contribuir para uma rotação eficiente, garantindo que o time mantenha alto nível técnico ao longo de toda a temporada. A diretoria entende que cada contratação deve ser medida e alinhada com a filosofia do clube, evitando decisões impulsivas que possam gerar desequilíbrio financeiro ou esportivo. Outro ponto que merece destaque é a maneira como o Flamengo lida com o mercado de transferências. A abordagem é sempre calculada, buscando compreender a posição do clube vendedor, a disposição do jogador e as condições contratuais antes de avançar com propostas formais. Esse cuidado garante que as negociações ocorram de maneira organizada, aumentando as chances de sucesso e reduzindo o risco de negociações frustradas. No caso do jogador sondado na Itália, a diretoria já estabeleceu um protocolo claro de comunicação entre empresário, clube vendedor e atleta, mostrando maturidade e planejamento estratégico. Dentro do clube, o ambiente é de expectativa, mas também de confiança no trabalho que está sendo realizado. A manutenção de Felipe Luiz, a segurança em relação a De La Cruz e a forma cautelosa com que o Flamengo avalia possíveis contratações demonstram uma filosofia consistente de gestão. A ideia é construir um elenco competitivo, equilibrado e capaz de disputar títulos. Ao mesmo tempo em que se mantém uma estabilidade que permita aos profissionais trabalhar com tranquilidade e foco. O planejamento estratégico se reflete em cada decisão, desde negociações de contrato até sondagens de mercado, evidenciando uma abordagem profissional e organizada. Além das questões técnicas, a diretoria também tem mostrado preocupação em equilibrar os aspectos financeiros e esportivos de cada movimento. Cada contratação ou renovação é avaliada com critérios claros, garantindo que o investimento traga retorno dentro de campo e não comprometa a saúde financeira do clube. Essa postura demonstra maturidade administrativa e reforça a ideia de que o Flamengo busca sustentabilidade, sem abrir mão da competitividade e da ambição de vencer títulos importantes em todas as competições que disputa. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Os bastidores do futebol brasileiro foram sacudidos nas últimas horas por um rumor que ganhou força entre dirigentes, empresários e pessoas próximas aos clubes. Rafael Veiga, um dos principais símbolos da era recente do Palmeiras, estaria muito perto de vestir a camisa do Flamengo. A informação circula de forma cautelosa, ainda tratada como especulação, mas já provoca impacto pelo peso do nome envolvido e pelo histórico recente entre os dois gigantes do futebol nacional. Veiga, identificado com o projeto esportivo do Palmeiras e protagonista em conquistas marcantes, teria recebido uma proposta considerada irrecusável, tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo. O Flamengo, atento ao mercado e buscando reforçar seu meio-campo com um jogador decisivo, enxerga no camisa 23 alviverde a peça ideal para elevar o nível técnico da equipe e assumir papel central na criação de jogadas e na chegada ao ataque.
Nos corredores do Clube Paulista, o clima seria de resignação misturada com reconhecimento. A presidente Leila Pereira, segundo relatos, já teria se despedido do atleta de forma reservada, agradecendo pelos serviços prestados, pela dedicação ao longo das temporadas e desejando sucesso no novo desafio. O gesto é interpretado como sinal claro de que a negociação está bem encaminhada, ainda que não oficialmente confirmada. Para o torcedor palmeirense, a possível saída representa o fim de um ciclo vitorioso, marcado por gols decisivos, liderança técnica e regularidade. Para o Flamengo, seria um movimento estratégico, reforçando um elenco já estrelado com um jogador acostumado a decisões e a pressão por resultados. Enquanto os clubes mantêm silêncio público, o mercado reage e a expectativa cresce. Caso o rumor se confirme, a transferência promete ser uma das mais comentadas do cenário nacional, não apenas pelo impacto esportivo, mas também pelo simbolismo de ver um ídolo recente trocar o verde pelo rubro-negro. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!